intestino delgado, intestino grosso, reto e canal anal. O intestino delgado encontra-se nessa posição central do abdômen, sob o mesocólon transverso, portanto ocupando o chamado andar inframesocólico, e circundado pelos segmentos do cólon ou intestino grosso. O intestino delgado tem início na flexura do duodeno jejunal e se termina na válvula iliocecal. Ele tem em torno de 6 a 7 metros de extensão e nós podemos dividi-lo em dois segmentos anatômica e funcionalmente. Dizemos que os 2/5 proximais do intestino delgado são denominados como jejuno, enquanto os 3/5 distais são descritos como íleo. Esta alteração anatômica se dá, na verdade, em consequência do fato de que as alças proximais do intestino delgado, chamado jejuno, elas são submetidas a um volume maior de conteúdo intestinal oriundo do duodeno, portanto tem uma função digestiva bastante mais proeminente. Em consequência dessa necessidade de maior função digestiva, as alças do jejuno apresentam-se mais espessas, com maior diâmetro, mais vascularizadas, portanto mais avermelhadas, e apresentam um pregueado mucoso maior para fornecer uma maior área absortiva. Enquanto isso, à medida em que essas alças de delgado se aproximam da válvula iliocecal, nós chamamos então de íleo este segmento, que vai perdendo progressivamente essas características jejunais e tornando-se um intestino mais delgado, um intestino menos vascularizado. Aqui vemos o ângulo duodeno jejunal, onde a quarta porção do duodeno irá então se continuar com a primeira alça do intestino delgado no chamado ângulo de Treitz. Vemos ainda aqui o mesentério. A irrigação arterial do intestino delgado se dá através da existência do mesentério, que é este folheto que aqui foi seccionado na origem e que apresentamos desde a alça inicial do ângulo duodeno jejunal até a válvula iliocecal. Como vemos aqui, a responsável pela irrigação de todo o intestino delgado é a artéria mesentérica superior, que irá fornecer um grande número de ramos arteriais, inicialmente descritos como jejunais e depois como ileais. Observamos que esses ramos fazem arcadas que se comunicam e contribuem para que o intestino delgado seja bastante vascularizado, possibilitando com facilidade uma maior digestão e absorção de alimentos digeridos. Da mesma forma, vemos aqui que a drenagem venosa também se dá para a veia mesentérica superior, a qual irá se unir à veia esplênica para formar a veia porta. Nessa imagem, nós vemos que foi retirado um folheto peritoneal anterior do mesentério, de forma a demonstrar a vascularização situada entre esses dois folhetos peritoneais. A drenagem linfática também se dá em torno do eixo da artéria mesentérica superior e observamos ainda nessa imagem a formação da chamada cisterna do quilo, que é uma estrutura que irá acumular a linfa absorvida na parte inferior do abdômen, dando origem a um duto que nós iremos denominar de duto torácico, o qual irá finalmente colocar a linfa absorvida de retorno ao sistema venoso através da sua união no chamado ângulo venoso entre a veia subclávia esquerda e a veia jugular interna esquerda. Finalmente, a inervação do intestino delgado é uma inervação de origem autonômica, formada principalmente a partir do chamado plexo mesentérico inferior, que é um conjunto de nervos em torno da artéria mesentérica superior e que contém ramos simpáticos oriundos da cadeia simpática paraórtica, como vemos aqui, e seu componente parasimpático é oriundo do nervo vago, como aqui demonstrado. O cólon
É um segmento intestinal mais dilatado, como o seu nome diz, de intestino grosso, que apresenta cerca de 1,5 m de comprimento. Vemos aqui o cólon e alguns segmentos podem ser identificados. Temos aqui o chamado cólon ascendente ou cólon direito, o cólon transverso, o cólon descendente ou cólon esquerdo, o cólon sigmoide, que se terminará no reto. Alguns aspectos são importantes de se destacar, principalmente em relação às suas aderências peritoneais. Vemos aqui o mesocólon transverso, demonstrando que existe uma grande mobilidade no cólon transverso. Da mesma maneira que o sigmoide também apresenta um mesosigmoide bastante móvel. Por outro lado, o cólon direito e o cólon esquerdo apresentam seus respectivos mesos aderidos ao plano retroperitoneal, de forma que a face anterior do cólon esquerdo e do cólon direito tem sua relação com as vísceras intraperitoneais, enquanto a face posterior desses dois segmentos tem relação com os órgãos retroperitoneais. Um outro aspecto importante de destacar são alguns elementos que distinguem o cólon do intestino delgado, que são basicamente 3. A presença de tênias, que são estes espessamentos da camada muscular longitudinal do intestino grosso. Essas tênias, em número de 3, ocorrem em todo o cólon até o início do reto, onde elas desaparecem. Além dessa característica, o cólon tem ainda uma conformação distinta através dessas pequenas câmaras contíguas que nós denominamos como austrações ou austros. E, finalmente, o cólon apresenta ainda esses pequenos apêndices gordurosos que nós denominamos como apêndices epiploicos ou apêndices omentais. O ceco é o segmento inicial do cólon, situado abaixo da entrada da válvula iliocecal. Vemos que ele, na maior parte dos casos, ao contrário do cólon direito, que é fixo posteriormente, o ceco é, na grande maioria dos casos, móvel, podendo eventualmente também ser fixo. No ceco, nós vemos a existência do apêndice cecal. O apêndice cecal é uma estrutura de comprimento variável, em média de 8 centímetros, mais longo e mais estreito nas crianças, e que apresenta também o seu mesoapêndice, onde nós temos então a artéria apendicular aqui demonstrada. O posicionamento do ceco e, consequentemente, do apêndice na sua projeção da parede anterior do abdômen pode ser definido através de uma linha situada da cicatriz umbilical à espinha ilíaca antero-superior. Se nós dividirmos essa linha em 3 partes, vemos que o ceco e o apêndice costumam situar-se na união do terço médio com o terço lateral. E a esse ponto damos então o nome de ponto de McBurney, o que é clinicamente relevante devido à alta prevalência da apendicite aguda. Vemos agora aqui um ceco no qual a parede anterior foi removida, de forma a apresentar a diferente morfologia da válvula iliocecal. Nesse caso, temos uma válvula bilabiada, enquanto nessa outra imagem, a válvula iliocecal se encontra arredondada. Como vemos aqui, o cólon ascendente se estende do ceco até o ângulo hepático, a chamada flexura hepática do cólon. Como já afirmamos, ele tem um mesentério, ou no caso um mesocólon fixo, e se situa posteriormente fixo à parede, às estruturas retroperitoneais. Suas relações posteriores são com o rim e ureter direitos. O cólon transverso apresenta-se de uma forma variável, sendo bastante imóvel, frequentemente pendular, fixo
através do seu mesocólon transverso, como aqui demonstrado, e, portanto, tendo como limites o chamado ângulo hepático ou ângulo direito, ou ângulo esplênico ou ângulo esquerdo. O cólon esquerdo, como já vimos aqui, vai do ângulo esplênico até a junção sigmoide descendente, havendo então o início do cólon descendente aqui, cólon sigmoide aqui. Nessa imagem, nós vemos que para a exposição das estruturas relacionadas à face posterior do cólon esquerdo e do ângulo hepático, foi feita uma incisão na goteira parietocólica, sendo rebatido o cólon, apresentando então o rim esquerdo e os vasos renais esquerdos, que se relacionam com a face posterior do cólon esquerdo e ângulo esplênico. O reto é a parte terminal fixa do tubo digestivo. Ele se encontra nesta forma, e chama atenção o fato de que o reto tem um componente, um segmento intraperitoneal e um segmento extraperitoneal, onde não temos então o revestimento seroso nesse caso. Ele é um segmento mais dilatado em relação aos outros aspectos do cólon e chamamos isso de ampola retal. Ele tem a importante função de percepção do conteúdo fecal e contribuir para a fisiologia da defecação. Como nós vemos aqui, o cólon se relaciona na mulher anteriormente com o útero e no homem diretamente com a bexiga. Observamos aqui o peritônio e podemos então compreender a existência de dois recessos importantes que são o chamado fundo de saco vésico uterino na mulher e fundo de saco reto uterino também na mulher. No homem teremos apenas um fundo de saco, que é o fundo de saco reto vesical, como aqui demonstrado no homem. O reto apresenta ainda em seu interior essas três formações que denominamos como válvulas, também conhecido como válvulas de Houston ou válvulas retais. E chamamos atenção para esse aspecto do canal anal. Por canal anal compreendemos o segmento do tubo digestivo contido dentro do chamado anel esfincteriano, formado pelo músculo esfíncter interno e esfíncter externo. Nessa região, nós teremos uma transição de epitélio, desde o epitélio cutâneo até uma área de pele modificada, denominada como pecten. Teremos então essa estrutura anatômica descrita como linha pectínea, que corresponde ao resquício da membrana cloacal embriológica. Da linha pectínea para cima, teremos então o epitélio colunar característico do tubo digestivo. Observamos ainda nessa linha pectínea a existência de algumas reentrâncias, denominadas como criptas, e pequenas elevações descritas como colunas. A irrigação do cólon é de extrema importância para a sua compreensão, em particular quando consideramos aspectos cirúrgicos. Vimos que a artéria mesentérica superior é responsável pela irrigação de todo o intestino delgado, mas não apenas. A artéria mesentérica superior, além de irrigar todo o intestino delgado, ela irá também irrigar metade do cólon, até metade do cólon transverso. Ela irá irrigar o cólon direito e metade do cólon transverso. Inicialmente, ela irá apresentar um ramo terminal, denominado como artéria ileocólica. Depois, a mesentérica superior dará ainda um outro ramo, descrito como artéria cólica direita, e um outro ramo chamado artéria cólica média. A artéria cólica média irá apresentar o seu ramo direito e ramo esquerdo e irá fazer a conexão com o restante da irrigação do cólon esquerdo, cuja origem é através da artéria mesentérica inferior. Então, confirmando, uma obstrução da artéria mesentérica superior irá levar a uma isquemia de todo o intestino delgado e
metade do cólon, ou seja, cólon direito e metade do cólon transverso. O restante do cólon é irrigado pela artéria mesentérica inferior, que irá dar o ramo cólico esquerdo, vários ramos sigmoidianos, e irá se terminar com o nome de artéria retal superior, que irá então irrigar o reto. A drenagem venosa do cólon se dá através do cólon direito, acompanhando as artérias, através da veia mesentérica superior, enquanto que do cólon esquerdo, da metade esquerda do cólon transverso até o reto, se dá através da veia mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior irá desembocar na veia esplênica, a qual, por seu turno, ao se unir com a veia mesentérica superior, irá formar a veia porta. Portanto, todo o sangue oriundo do território intestinal, do território gastrointestinal como um todo, irá drenar para a veia porta para que possa ser então submetido ao processo de metabolização no interior do fígado. E, finalmente, esse sangue irá ser colocado na veia cava inferior, como vimos anteriormente. A drenagem linfática dos cólons irá acompanhar os pedículos arteriais, como é usual. Então temos que a drenagem do cólon direito irá acompanhar os troncos arteriais da ileocólica e da cólica direita em direção à artéria mesentérica superior. Por outro lado, a drenagem linfática do cólon esquerdo irá se dirigir para o tronco da artéria mesentérica inferior. Tanto a drenagem da artéria mesentérica linfática do plexo mesentérico inferior como superior irão posteriormente se conectar com as drenagens linfáticas ascendentes nos troncos periaórticos. A inervação dos cólons se dá também de forma autonômica através de plexos denominados como plexo mesentérico superior e mesentérico inferior, em que seu componente simpático virá através do tronco simpático bilateral e o componente parasimpático através da origem vagal. Finalmente, a irrigação do reto apresenta três origens. A parte superior do reto é irrigada, como aqui vemos, pela artéria retal superior, ramo terminal da artéria mesentérica inferior. Além disso, os 2/3 inferiores do reto terão ainda um complemento de irrigação oriundos da veia ilíaca interna, em que irá enviar o chamado ramo retal médio e, finalmente, quando a veia ilíaca interna se termina na artéria pudenda interna, já abaixo dos elevadores do ânus, portanto, em território perineal, teremos as chamadas artérias retais inferiores. O plexo venoso irá acompanhar esse mesmo padrão arterial. Um aspecto importante a se considerar é que, embora a drenagem linfática do reto seja em direção predominantemente para a cadeia da artéria mesentérica inferior, eventualmente ela poderá comprometer as cadeias ilíacas e, em particular, ao se aproximar do canal anal, as estruturas perineais, como o próprio canal anal, terão a sua drenagem linfática dirigida para os linfonodos inguinais, superficiais e profundos, como aqui demonstrados. Da mesma maneira, o reto também terá sua inervação autonômica, com a diferença de que os chamados plexos pélvicos bilaterais terão ainda a sua inervação simpática oriunda dos troncos simpáticos, como aqui demonstrado. Entretanto, os ramos parasimpáticos dos plexos pélvicos não mais se originarão do nervo vago, mas a partir desta região, a inervação parasimpática, como aqui demonstrado, terá origem em ramos oriundos do plexo sacral.